Havia pessoas, e eu pelo menos era uma delas, que acreditavam que estávamos a chegar a um chão comum do ponto de vista de alguns detalhes, ou pelo menos algumas premissas da questão da imigração. Uma premissa que me parecia mais ou menos estabelecida da esquerda à direita é que houve erros cometidos com a manifestação de interesse e, portanto, a manifestação de interesse foi um descontrolo absoluto da imigração. Pedro Marcos Lopes acredita que a imigração não esteve descontrolada e que por isso o governo não fez nada para a controlar porque não havia necessidade, ela não estava descontrolada, e é aqui que às vezes me dá vontade, quer dizer, quase que desistir do debate político, porque há pessoas, parece que há pessoas que nunca vai haver consenso com determinadas pessoas. Há pessoas que acreditam, para se perceber o ridículo da situação, há pessoas que acreditam que quadruplicar o número de imigrantes em 7 anos é algo aceitável, não é uma forma de descontrolo absoluto das nossas fronteiras, e Pedro Marcos Lopes é uma das pessoas que acredita nisso. E, portanto, se alguém como eu acreditava que pelo menos tínhamos chegado ao chão comum de se dizer que a manifestação de interesse era um mecanismo completamente ridículo, parece que Pedro Marcos Lopes, que se diz de direita, pelo que eu já ouvi algumas vezes, diz que não, a imigração não estava descontrolada. E, portanto, vamos ouvir o Pedro Marcos Lopes no Eixo do Mal e fazer uns breves comentários. A questão da imigração, que tem três, uma delas não quero falar, da nacionalidade, porque nem se levanta, na minha opinião, nem se... É uma questão que nem se vai levantar, é tão absurdamente inconstitucional que nem se levanta. Mas é a questão da imigração, que mais uma vez se repetiram coisas. Enfim, primeira coisa, a imigração estava descontrolada e desregulada. É mentira. Não é verdade que a imigração estava descontrolada nem desregulada. Havia uma forma de regulação. As pessoas não chegaram aqui porque era o melhor sítio do mundo para vir, era porque era Portugal. Quer dizer, acabemos com isso, não havia desregulação. E o PSD, sabendo isso, aproveita a bandeira do Chega porque isto resulta em termos de comunicação. Mas não era verdade que houvesse descontrole. Os imigrantes estão cá, estão a trabalhar e, portanto, não é verdade. Bom, o que não é verdade é o que Pedro Marcos Lopes está a dizer. Os imigrantes estão cá e estão a trabalhar. Quantos deles? Quantos dos imigrantes é que estão a trabalhar? 600 mil? Não temos praticamente 2 milhões de pessoas em Portugal, estrangeiras, e agora Pedro Marcos Lopes está a dizer que estas pessoas estão a trabalhar. Quantos é que estão a trabalhar? E pergunto, se trabalhar é o único critério para que se entre em Portugal, se de repente, que não é nada impossível, até porque estamos abertos a um espaço como é da CPLP, e a CPLP tem muitos milhões de pessoas, 10 e 20 vezes superior à nossa população total. E portanto pergunto a Pedro Marcos Lopes se ele considera que se amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 2, chegarem 10, 15, 20 milhões de pessoas a Portugal, todas elas a querer trabalhar e todas elas com um contrato de trabalho, se Pedro Marcos Lopes considera que devemos aceitar todas as pessoas porque elas trabalham e coisa e tal, e a imigração não está descontrolada. Pedro Marcos Lopes não encaixou a ideia, ou se encaixou, ignora-a completamente, o que no meu entender é mais grave. Pedro Marcos Lopes não encaixou a ideia de que os imigrantes quadruplicaram em 7 anos. Quadruplicaram. Vezes 4. Multipliquem o número dos imigrantes há 7 anos atrás por 4 e têm o número do dia de hoje. E, portanto, se Pedro Marcos Lopes acha que este ritmo é aceitável, afirmando que o descontrole não existia, bom, então estamos conversados. Era como eu dizia, o chão comum é impossível com esta gente. Segundo ponto, que tem a ver com a questão da família, do reagrupamento familiar. Eu espero que o governo não faça a barbaridade. Quer dizer, um governo que quer integrar os imigrantes vai recusar o reagrupamento familiar? Mas que sentido é que isso faz? Alguns dizem-se conservadores, que é uma coisa que me deixa um bocado espantado. Se há coisa, eu lembro-me de um queridíssimo amigo meu que, quando foi o debate do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele é muito conservador, dizia uma coisa: eu, como sou conservador, sou a favor disto, porque eu quero as famílias. É a mesma coisa, quer dizer, um conservador não pode isto. O governo está muito enganado nestas questões da imigração, da nacionalidade e outras coisas. Quando ele cede ao Chega nisto, está a arranjar mais votos para o Chega. Não está a tirá-los, não vai ficar com as bandeiras. O terceiro, e para terminar, e é rápido, porque acaso tinha mais algumas coisinhas, mas não posso, tem a ver com uma coisa que eu preocupo-me, já aqui disse 10 vezes. Nós vamos baixar os impostos. Vão haver mais carreiras requalificadas. Vamos aumentar o investimento público. Vamos aumentar o investimento em despesa. Em defesa. Quer dizer, temos uma situação internacional terrível.
temos todos, não é o Banco de Portugal só, com esta campanha que agora resolveram fazer contra o Banco de Portugal, é a OCDE, é o Conselho de Finanças Públicas, toda a gente diz que estes números são inventados. Portanto, vamos chegar a 2026, vamos ter, desculpem o termo, um déficit do caraças outra vez. E eu quero ver quem é que vai responder, porque isto é um bocadinho enlouquecedor. Bom, meus caros, e pelos vistos, com esta parte final tenho que concordar, quer dizer, alguém tem que falar sobre os custos, nomeadamente de defesa, e de compreendermos abertamente e dizer-se abertamente que 5% é algo impraticável para Portugal. Não é que a defesa não deva ser uma prioridade, nomeadamente até através da valorização das carreiras das forças de segurança e das forças armadas, ninguém diz que não, se é que isso contabiliza como investimento em defesa, mas também tem que se compreender que Portugal tem recursos limitados e não se pode andar por agora aqui a dizer que podemos tudo, é preciso, como dizia o Sérgio Sousa Pinto, é preciso dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, a gente enfia lá dinheiro. É preciso aumentar o salário mínimo, aumentamos 1000%. É preciso dinheiro para a defesa, a gente também arranja, isto tudo se arranja. Não é verdade, isto não é um espaço de dinheiro ilimitado e, portanto, tem que se definir prioridades e quando se definem prioridades temos que ser esclarecedores sobre que prioridades é que se definem, até porque na União Europeia já se percebeu que há muitos países, aliás, a grande maioria, de um modo geral, tem dívidas impagáveis que não vão conseguir pagar e neste momento parece que nos estamos a direcionar para o abismo e dívidas públicas é um problema que pode destruir civilizações, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Sobre a questão da imigração, fazer mais um comentário para terminar. Pedro Marcos Lopes dizia, bom, mas temos que admitir o reagrupamento familiar, porque este governo, como se diz conservador, tem que admitir as famílias. Eu pergunto a Pedro Marcos Lopes, eu realmente acredito que a família é a pedra basilar de todas as sociedades, não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas eu pergunto a Pedro Marcos Lopes, quantas famílias? Quantas? Ele que quantifique o limite máximo. É porque se não há limite máximo, é melhor deixar de ouvir falar sobre Pedro Marcos Lopes e esquecer qualquer coisa que ele diga. Se ele acredita que não há teto máximo para a quantidade de pessoas que podem estar em Portugal, acabou. Não vale a pena falar mais com Pedro Marcos Lopes, passar à frente, sinceramente, porque não adianta. Se ele acredita que há um número limite, eu pergunto qual é que é. Se Pedro Marcos Lopes não percebe o ritmo da substituição populacional, ou se percebe e está satisfeito com ela e aceita tranquilamente essa mesma substituição populacional, temos que começar a falar de limites qualitativos, limites quantitativos e não ter problemas nenhuns em dizer que há determinadas pessoas e a comunidade política tem direito a dizer não és bem-vindo a Portugal a determinadas pessoas, tem todo o direito de o fazer, tem todo o direito de expulsar estas pessoas, tem o direito de retirar a nacionalidade se o acolhimento for traído por determinadas criminalidades cometidas por imigrantes, sejam eles de onde forem, e portanto há regras para cumprir e elas são para todos. Eu se não pagar o seguro do meu carro e for apanhado sem ele, pago uma multa. Se não pagar o IUC, pago uma multa. Se não pagar a inspeção, pago uma multa. Se não pagar os meus impostos, vêm atrás de mim e ainda me retiram património pessoal para pagar as dívidas. E, portanto, se eu tenho obrigações legais a cumprir, tenho que ter papeladas em dia, papeladas muitas delas que custam dinheiro que nunca mais acaba, até porque estamos em Portugal, caramba, se os nacionais têm que o fazer, os estrangeiros fazerem-no é o mínimo que se exige. Até porque em Portugal neste momento temos critérios tão levianos que dizer que se está legal em Portugal é praticamente dizer que se abriu um bulical e saiu um cromo, quer dizer, na verdade é um bocadinho isso. O cromo do bulical simboliza a legalização em Portugal, quer dizer, as regras são tão levianas e têm que ser alteradas de uma maneira tão profunda que dizer que se está legal em Portugal é tão fácil que sinceramente nem deve contabilizar para grande coisa. E eu acho que os critérios devem ser mais apertados e os controlos fronteiriços a mesmíssima coisa. E portanto, era isto, meus caros, no fundo que eu tinha para partilhar. Com a parte da dívida pública concordo, acho que tem que haver um esclarecimento sobre o que é que se vai fazer com os dinheiros públicos. Não é dizer-se que o Chega faz grandes gastos e tinha um programa caro, e tinha, e eu questionei André Ventura sobre isso na entrevista que fiz, mas efetivamente essa avaliação não foi feita com os outros programas. Eu gostava que se tivesse feito a contabilidade das nacionalizações do PCP, do aumento de salários mínimos, do aumento de pensões, que se somasse isso tudo e se visse quanto é que era o custo do programa do PCP. Eu compreendo que ninguém leva a sério o Partido Comunista Português, mas se fez a contabilidade do programa do Chega, devia-se ter feito dos programas todos. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.